Motorista precisa levar dinheiro para casa no fim do mês. Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Amigos do Trecho. Eu e o meu amigo Rodrigo Machado damos as boas-vindas a você que vive do volante, que está aí transportando o Brasil de verdade, e a gente quer trazer informação, entretenimento e coisas boas para você ouvir enquanto dirige. E um dos grandes problemas do motorista hoje em dia é a questão da economia de diesel, porque o diesel, além de caro, ele está escasso, né? É isso aí, Léo, é isso aí. O diesel, a gente sabe, né, é uma fonte não renovável, né, de combustível, uma hora vai acabar. Então a gente tem que economizar além para poder manter realmente as reservas aí por mais tempo, mas o mais importante é para poluir menos, para emitir menos CO2 na atmosfera e também para no final do dia, mais dinheiro no bolso do motorista, mais grana no bolso do motorista que está transportando. Porque ele merece levar dinheiro para casa, trabalha tanto, né? Precisamos trazer resultado para casa. É por isso que agora a gente vai fazer a conexão com Santa Catarina, porque a gente vai conversar com uma grande especialista em treinamento de motoristas, que é a Yara Scott. Oi, Yara, seja bem-vinda. Ô, Léo, muito obrigada. Quero agradecer de antemão você e o Rodrigo pelo convite. Eu não poderia, não estar aqui trazendo as questões voltadas a treinamento de motorista, que é um momento tão importante, onde se espera tanto, dos nossos motoristas. E é um prazer estar aqui. Isso mesmo, e é bom demais fazer o transporte com segurança, com economia. E aqui no Transporta Brasil e no Amigos do Trecho, a gente preza muito por essas coisas. Para começar, Yara, a gente sabe que as montadoras, os fabricantes estão fazendo caminhões de última geração, eles trazem aí a eficiência energética, nas suas propagandas e tudo mais. E aí, adianta ter só a máquina de alta tecnologia ou depende também do motorista, hein? Nossa, depende, eu acho que dos dois, A gente sabe que para fazer economia, para falar de alta performance, tanto pensando quanto máquina, quanto veículo, quanto motorista, é um amontoado de detalhes, Léo. O motorista, ele acaba hoje, A gente entende o motorista mais voltado para uma operação em forma de gestão. Então, ainda hoje é muito comum ouvirmos, que o motorista é um gerente de uma unidade de produção. Então, quando você pensa num caminhão, ele é uma unidade de produção. E quem é o motorista? Não é mais o cara que toca para frente e entrega. Ele é um gerente, Ele gere todos esses detalhes. E junto com esses detalhes é que vem a otimização dos insumos, dos recursos, onde aparece a performance, e os números no final como resumo de toda essa operação pensada no detalhe, pensada no momento operacional em alta performance. Então, hoje a gente sabe que o motorista, ele é um gerente de uma unidade de produção que dá lucro, que traz dinheiro e que realiza trabalho. Yara, tem como ensinar, então, o motorista ou a motorista a ser um bom gestor dessa unidade de produção? Totalmente, Léo. Primeiro assim, o que a gente percebe? Que o motorista, além de ser um gestor, um gerente de uma unidade de produção, ele precisa também se ver quanto profissional, porque assim, muitos motoristas ainda estão dirigindo no modelo, na tocada antiga de que os motoristas vêm. E hoje a gente entende que por meio de tanta tecnologia, com veículos altamente tecnológicos e inteligentes, é quase um pecado continuarmos tocando os nossos veículos como se tocava há 10, 15 anos atrás. É possível se ensinar, sim, com incentivo, com treinamento, com o apoio da empresa, com a valorização dessa mão de obra. É possível, sim, render muito lucro em cima de um trabalho que vem de forma segura e vem de uma forma otimizada com o que já acontece, nos dias de hoje. Aí, motora, se liga aí, você que é das antigas, que tem lá o seu jeito já de fazer a tocada do seu caminhão,
Se liga, rapaz, tá na hora de se reciclar e aqui no Amigos do Trecho a gente vai trazer sempre conteúdos para que você busque esse conhecimento, busque treinamentos como o da Yara, que ela faz lá em Santa Catarina, que a gente vai falar mais detalhes já sobre isso, mas é tudo sobre a valorização da sua profissão, a valorização do motorista brasileiro, do caminhoneiro que tá precisando aí tanto dessa ajuda, né, Yara? E para começar, hein? Quais são os atributos, o que uma pessoa tem que ter ou tem que saber para ser um bom motorista, para ser um bom caminhoneiro? Então, vamos lá. Olha só, primeiro, se ver quanto profissional, né? Porque não é porque escolhi uma profissão motorista, porque eu ouvia sempre assim, Léo, eu não pude estudar e me tornei motorista. Eu tô falando dos motoristas aí que já estão no mercado há 20, 30 anos. Hoje não é mais assim. Hoje, para nós termos uma operação de alta performance, há a necessidade de estudar, sim. Estudar a máquina, estudar aí as questões de diesel, estudar a lei, né? Por quê? Porque esse atributo é necessário que o motorista se reconheça quanto profissional, né? Porque se reconhecendo como profissional, ele precisa entender que o trabalho dele está inserido num contexto onde existe leis, regras, circulação, né? Então, o motorista que se reconhece como profissional é aquele que respeita a própria fisiologia, que tira o seu tempo de descanso, que tem uma alimentação saudável, né? É o motorista que entrega o melhor resultado pensando em segurança, né? Então, ele faz o trabalho dele sem estar com aquela montoeira de multa por excesso de velocidade, sem estar tirando proveito da máquina, né? Porque os nossos veículos, apesar de serem tecnológicos, eles são fabricados pensando no limite de velocidade, no limite de peso, são pensados, também direcionada a operação do motorista para um giro lá no display, no painel do caminhão. Então, o motorista precisa estar gerindo e estar atento a todos esses quesitos. Por quê? Uma vez que ele, sou motorista, mas eleva o giro ou eleva a velocidade, a performance cai. Automaticamente a gente tem mais consumo no veículo, né? E também vai estar andando fora da lei, porque existe lei, né? Tem 80 km por hora, algumas rodovias onde há pedágio, como Santa Catarina, 90. Mas os veículos são pensados e fabricados para obedecerem regras e lei. E aí nós temos, né, a lei do transporte e do trânsito em si, que estabelece os seus limites. Oi, Yara, tudo bem? Você vem falando de tecnologia, né, e os caminhões, os produtos, né, os veículos evoluíram muito nos últimos anos, né, e com muita tecnologia embarcada, então o motorista tem que se aperfeiçoar, tem que treinar, tem que aprender, saber realmente tirar o melhor do equipamento, né, independente da marca, independente do modelo, né, saber utilizar a tecnologia. E do seu ponto de vista, assim, o que tem hoje de mais moderno no mercado, nas marcas como um todo, né, de tecnologias, de funcionalidades que vão contribuir para um trânsito mais seguro e para um trânsito para uma condução mais eficiente? Porque hoje o caminhão praticamente conversa com o motorista, né? Ele dá aviso e tudo mais. O que tem de mais moderno nas tecnologias hoje disponíveis para isso, Yara? Olha só, que pergunta interessante. Primeiro assim, eu estava lendo outro dia, os entendidos garantem que os nossos caminhões, eles têm mais sensores que o foguete que chegou à Lua. Não é sensacional isso? Oh, que legal! E aí você fala isso para o motorista, ele fala, então o meu caminhão tem mais sensor que o foguete que chegou à Lua. E eu falei, eu li isso. Alguém me corrija se estiver errada essa informação, mas os nossos caminhões hoje são muito tecnológicos e são inúmeras as questões que são voltadas para segurança, as questões que são voltadas para operação, as questões que são voltadas, né, para preservação aí do meio ambiente, do patrimônio, da carga, da saúde do motorista. Então, assim, os caminhões são muito inteligentes. Hoje a gente tem cabinas totalmente pensadas e desenvolvidas para o motorista, para noites de sono, para ergonomia, para coluna, para subir, para descer.
A cortina, né, traz uma pegada de produzir o hormônio do sono na cabeça, no cérebro do motorista enquanto dorme. Então, a gente tem as questões, né, de freios cada vez mais tecnológicos, caminhões que praticamente são autônomos, né, que se autodirigem. A gente não tem lei para isso, mas o caminhão já consegue se autodirigir porque está extremamente tecnológico, com sensores balizando, com câmeras balizando, freios respondendo a todo o movimento que acontece na frente, balança eletrônica. A gente tem os balões que seguram a mercadoria, né, sem trazer avaria para o produto, que às vezes é tão especial, sai do sul para chegar no norte ou nordeste, às vezes quebrado por conta do trajeto, por conta da infraestrutura que muitas vezes não é boa. Então, os caminhões, eles têm um esforço gigantesco quando se fala em a tecnologia voltada e pensada, né, para toda essa operação, pensando em máquina, pensando no conforto do motorista e pensando também no produto que é transportado, que faz todo sentido aí do transporte. Pô, legal. Então quer dizer que hoje em dia não faltam opções, né, Yara? Para quem quer realmente utilizar obter o melhor do caminhão, então se atualizar, né? A gente sabe que realmente muitos dos caminhões que trafegam pelo país ainda tem caminhões antigos aí com mais de 30 anos de rodagem, mas as máquinas mais novas, as máquinas eletrônicas, né, a partir da introdução aí da eletrônica embarcada nos caminhões, eles foram ganhando cada vez mais tecnologia e hoje realmente é o que você falou, né, tem mais sensores do que o foguete que foi para a Lua e realmente se deixar dirige sozinho, conversa com o motorista, dá nota, dá estrelinha, tem a previsibilidade da rodovia, faz leitura por GPS, enfim, é uma série de tecnologias. Fala aí, Léo. E esse negócio aí do foguete que foi pra Lua é muito verdade. Inclusive, a gente soltou aqui uma matéria sobre isso no Transporta Brasil. Para você ter uma ideia, o módulo lunar Apollo 11, que pousou lá em 1969 na Lua, ele tem 728 kbytes de poder computacional. E o caminhão passa de giga, né? Aí para você ver como é essa comparação, é muito interessante. O pessoal, quando fala que está dirigindo uma nave, não é mentira não, viu? Não é à toa não. Ô Yara, a gente acompanha o seu trabalho pelas redes sociais e a gente sabe que você presta treinamento para a empresa de transporte. Eu queria perguntar para você, o que a empresa de transporte hoje espera de um caminhoneiro? Quais são os atributos que o motorista deve ter para conseguir aí ter uma boa empregabilidade na vida dele? Então, Léo, eu bato muito em cima disso porque, assim, o que acontece? Primeiro, o motorista precisa entender que ele é um profissional e que cada vez se espera mais dele. Então, quando você tem um motorista, a primeira coisa, que ele represente bem a empresa, né? Porque eu falo muito para os meus motoristas, enquanto nós trabalhamos, nós somos representante legal da empresa que trabalhamos. Então, hoje, há uma preocupação muito grande em que esse motorista represente bem a empresa. Mas antes de representar a empresa, ele representa a si mesmo, porque vem um nome antes, né? É o nome dele, é a figura dele, é o rosto dele. E não tem nada mais sagrado que a nossa imagem. Então, o motorista, enquanto trabalha, ele vai deixando a sua imagem profissional. E a gente sabe que uma pessoa, um motorista que desempenha bem o seu papel, ele é reconhecido pelos outros como profissional. Assim como nós sabemos também que aquele que não desempenha é reconhecido, né, como um profissional de baixa performance. Então, eu digo muito isso, olha, prestem atenção, porque antes de representar a empresa, você é representante de si mesmo. E que profissional é você, né? Que profissional eu sou? O que eu represento no trabalho que eu escolhi? Porque é uma escolha, ser motorista foi uma escolha, né? Talvez decidida com um pouco mais de dificuldade lá atrás, mas que continua sendo uma profissão que foi escolhida. Então, que tipo de profissional eu sou? O que eu represento? Então, eu vejo hoje que as empresas não tem nada mais agradável, né, desagradável para uma empresa do que ver o nome dela envolvido com uma grande tragédia e lá no diagnóstico, né, lá no momento da apuração daquele acidente, sei lá, um motorista drogado, um motorista com excesso de velocidade, com freio isolado, com o tacógrafo estourando, com o giro, sabe? Não tem nada mais desagradável
e que traga, né, decadência para uma empresa do que ver o nome dela agregado a uma tragédia onde existe, né, tantos erros que direcionaram para essa tragédia. Então, primeiro passo, o motorista se ver quanto profissional e se comportar como profissional, porque cada vez mais precisamos, né? E o funil tá fechando. Os motoristas que não se adequam a essas mudanças, eles vão ficando para trás e, consequentemente, vão indo, né, para posições piores. Veículos mais velhos, veículos com baixa performance, menos conforto, mais aborrecimento, porque quebra mais. Enfim, é um amontoado de questões que gera quando o motorista não se atenta com essas questões. E além disso, quem tem um bom comportamento, digamos assim, uma boa performance, quem busca o treinamento, acaba ganhando mais no fim do mês, né, Yara? Porque é muito comum hoje que as empresas premiem os bons motoristas com bônus, com presentes, porque o cara no fim do mês ele fica aí mais feliz de trazer um bom resultado, né? Olha só, Léo, hoje nós trabalhamos com premiação dos nossos motoristas e isso traz um comprometimento muito grande. Por quê? O que balizava o transporte? Eu estou falando que algumas empresas ainda se balizam nisso. Quanto mais eu produzo, mais eu lucro. E a gente sabe, Léo, que não adianta ficar voltado para a quantidade. Hoje, o que leva uma empresa a obter lucros é a qualidade do transporte que ela oferece. Porque um motorista que se entende como profissional, ele não tem multa por excesso de velocidade, ele não tem desperdício, né, de combustível, de freio, de pneu, ele não tem desperdício de mercadoria, porque a avaria dele é bem pequena ou quase nunca tem. Então, o que garante isso? É esse olhar voltado para o motorista profissional e ele ter onde buscar esse recurso, onde ele vai aprender, porque, infelizmente, hoje nós não temos muitas escolas à disposição do motorista e esse cara também não consegue parar. Então, nada melhor do que dentro das empresas a gente ter um profissional responsável por puxar pela mão, por elevar o profissionalismo dos motoristas que compõem o quadro, né, que representam essa marca. Então, quanto mais a empresa investe em treinamento, em premiação, melhor é o resultado. Eu vejo e acompanho isso diariamente. E fora que diminui o sinistro, diminui as multas, diminui a pressão, diminui o perigo, diminui os acidentes, tudo em decadência. Quando se eleva o nível profissional de quem comanda o transporte, tudo entra em decadência, como o que eu citei, né? Desde as multas, dos sinistros, das emergências, dos perigos, dos desgastes, os ralos, né? Aquele funil que leva, né, o lucro embora, acaba sendo fechado. Por quê? Porque o próprio motorista faz questão de fechar aquele ralinho onde está indo pneu embora, onde está indo freio embora, né? Todo o conjunto de freio, onde está o giro, né? Que leva absurdamente as explosões e que leva a queima não só do combustível, mas também do oxigênio, também é fechado, porque o motorista passa a ficar muito mais atento a esses detalhes e automaticamente leva a produção e os números aparecem. Só não entra em decadência a profissão de motorista, que a gente aqui faz questão de valorizar. Yara, vamos falar de uma galera que é um dos motivos da gente estar aqui conversando com você hoje no Amigos do Trecho, que são os caminhoneiros autônomos, né? A gente sabe que nas empresas existem algumas escolas para motoristas, mas a gente precisa também lembrar que o motorista autônomo tem que buscar alguma forma aí de se treinar, de se capacitar, porque eles são numerosos e eles também precisam ter o resultado, e ainda mais, ele representa ele mesmo e ele é a empresa também, né? Léo, a experiência, né, que o autônomo traz, o autônomo geralmente é um motorista bastante experiente que entendeu que podia ser dono. Então, ele vem com essa bagagem que ela é linda, ela é sagrada, tá? A experiência é algo mágico e sagrado, porém, ele não pode ser único.
Hoje, quando você se contrata um motorista, vamos buscar fazer uma seleção de motorista, por exemplo. Se é pensado na experiência, claro que sim, mas principalmente o quanto esse motorista está disposto a se atualizar. Porque se esse motorista não se atualiza, ele continua na mesma tocada, né? Ele continua dirigindo sem observar aí as questões tecnológicas do veículo, sem observar, né, que hoje não é mais na pressa, é na qualidade, não é mais na quantidade, volto a dizer, é na qualidade. Então, o que se percebe muito numa contratação, e aí isso cabe ao autônomo também, é que ele precisa observar a qualidade do modo operacional que ele dirige o próprio veículo, né? Então, essa qualidade, ela está envolvendo desde lá da manutenção da máquina, né? Seja periódico, ou seja preventivo, ou já situacional, né? Quando o motorista já deu a quebra. Mas pensando, né, em afiar do machado. Porque eu sempre coloco muito isso. Se você precisa, né, cortar lenha com machado cego, você vai se incomodar muito e o rendimento e o cansaço vai ser terrível. Mas quando você para afiar o machado, para prestar atenção na ferramenta que você trabalha, porque o veículo é uma ferramenta de trabalho, né? Então ele precisa passar por esses ajustes, né? E o momento da manutenção é o momento de afiar o machado. Então nós temos muito mais facilidade na operação, nós temos muito mais, além da facilidade, né? A segurança, a economia e a otimização de todos os recursos. Então, o autônomo, né, quanto mais ele presta atenção na manutenção do próprio veículo, quanto mais ele entender a qualidade da operação e precisa ter muita paciência para tudo isso, né, porque os nossos veículos, eles respeitam o limite de velocidade, o giro, né, o processo de frenagem requer um tempo. E a paciência é o que traz a alta performance aparecer no modo de operação. O motorista que é muito ansioso e quer chegar, e quer carregar, e quer levar, porque o autônomo tem muito isso, né? Às vezes ele tem um caminhãozinho só e a tocada tem que ser urgente, tem que ser para ontem, porque já tem outra carga esperando. E muitas vezes nessa do corre-corre, de chegar, de fazer, de acontecer, de carregar de novo, de entregar, ele acaba perdendo um pouco na qualidade. E com isso se usa mais velocidade, se usa mais giro, mais freio, mais pneu e a tocada vai ficando cara. Então, acho a necessidade, sim, de observar, né, que precisamos diminuir o ritmo para produzir com mais qualidade. Ô Yara, e aí trazendo um pouco de histórico aí para os nossos ouvintes, né, então, especialmente o autônomo que quer buscar qualificação, que quer buscar treinamento, fazendo um parênteses aqui na conversa, eu acho que o Brasil oferece algumas possibilidades aí para o autônomo, de cursos gratuitos, alguns cursos pagos também. Então você pega lá o SESC Senat, né, que é o grande provedor aí do transporte. Você tem desde uma linha lá de educação à distância até os cursos presenciais, tem curso gratuito e tem curso pago. Eu acho que é o grande guarda-chuva aí para o transporte, né, acessível para todos. Mas algumas escolas também que se especializaram, né, na formação de motoristas. Então você tem lá o CTQT lá em Maringá, o Centro Técnico de Qualificação para o Transporte. Você tem a FABET, né, a Fundação Adolfo Bósio de Educação para o Transporte lá em Concórdia, em Santa Catarina, e também em São Paulo, em Mairink, com os cursos. Tem os cursos em EAD, tem os cursos presenciais, caminhão escola básico, caminhão escola avançado, o Centronor lá em Vacaria. E você tem iniciativas como da Yara, né, que treina na própria empresa, outras empresas menores, né, que treinam grupos de motoristas. A gente falou um pouco aqui do programa Volvo de Segurança no Trânsito. Eles têm uma biblioteca fantástica para quem quer buscar informação, buscar conhecimento. Então, galera, informação não falta, está disponível na internet, na palma da mão, na tela do seu smartphone. É só correr atrás para se tornar realmente um motorista mais qualificado. E aí, só trazer um exemplo, dados da FABET lá de trás, depois de um treinamento de motorista, Léo e Yara, a Yara sabe bem disso, mas a galera que tá ouvindo aqui, o Léo e a nossa audiência, depois de uma semana de treinamento de motorista, os resultados são assim inacreditáveis, né? Então, na média, aí, 10% na redução do consumo de combustível, número de frenagens, 50% era a redução
no número de frenagem. Quer dizer, o motorista deixava de pisar no freio a metade das vezes, 50% redução de frenagem, entre outras coisas, né? Acelerada brusca, enfim, marcha lenta e uma série de coisas. Então, realmente, o treinamento comprovadamente é um resultado para ter uma condução mais eficaz. Não tá certo, Yara? Totalmente. Olha que todas essas escolas que você citou, quase todas eu passei, buscando qualificação. E às vezes, o que acontece? Essas escolas, elas enriquecem, né, o profissional. Só que as empresas não conseguem parar todo mundo e mandar. Então, uma dica minha aí, Rodrigo, a empresa precisa, né, porque a gente sempre tem dentro das empresas aquele profissional que mais se destaca, que tem uma facilidade na operação, que as coisas para ele parecem ser mais tranquilas e ele está sempre ali como destaque, a operação dele é segura, é rentável. Esses são os melhores perfis para se tornarem multiplicadores dentro de uma empresa. Então, o que as empresas hoje eu percebo, né? Elas estão buscando o profissional, né? O instrutor, o Master Driver, para fazer o acompanhamento dos demais motoristas, porque não dá para parar uma empresa do setor de transporte aí com 500 caminhões para treinar todos, é impossível. O multiplicador, quando ele recebe, né, esse treinamento, ele consegue aos poucos ir administrando, né, ensinando os demais profissionais. E hoje, com toda essa tecnologia que os próprios caminhões trazem de fábrica, com todo o sistema de rastreamento, telemetria que a gente tem pensado para o profissional do transporte, o que acontece, né? Esse motorista, ele vai receber isso e vai ser acompanhado pela própria empresa. Então, fica muito mais fácil para se atingir, né, a média que se deseja, a quantidade, né, de frenagem, como você colocou muito bem, o pneu vai durar mais, caixa vai durar mais, todo o conjunto de freio vai durar mais. Por quê? Porque tem alguém acompanhando. E aí, quando se remunera, né, se dá premiação em cima dessa operação, dessa performance, a coisa fica muito fácil. E que parece algo tão distante. Então, uma dica minha: as empresas do setor de transporte devem preparar, né, um instrutor Master Drive que tenha habilidade com a máquina, experiência, que tenha conhecimento de como tudo isso funciona, mas que principalmente domine muito bem a didática de lidar com seres humanos, porque não basta só ter experiência se não souber ensinar. Precisa, né, estar preparado para entender um pouco do funcionamento do ser humano adulto, que assim ele consegue o quê? Consegue com muito mais facilidade levar conhecimento e melhorar a performance dos profissionais que porventura não tiveram, né, a oportunidade de parar seus caminhões e seus veículos para irem atrás de um treinamento mais qualificado que demandaria tempo, né, e perderia na produção. Pô, legal, Yara. Então a gente está falando aqui, ó, de quanta coisa legal que a Yara falou. A gente está falando de uma mudança de postura do motorista, né, dessa busca por qualificação, por ser um profissional melhor, mas também a gente está falando aqui também de uma mudança coletiva, o profissional ali do volante e também a gestão da empresa, criando esse ambiente favorável, criando esse ambiente de motivação, de incentivo para os seus colaboradores, para que eles entreguem cada vez mais e ter um profissional do lado da gestão da empresa que possa fazer essa avaliação e esse acompanhamento. Então, galera das transportadoras aí que está escutando a gente, ou os amigos do trecho quiserem levar essa ideia para os seus gestores, realmente trabalhar com incentivo e com essa gestão eficiente da equipe, como profissionais, como pessoas, realmente é esse pacote que vai fazer melhorar os resultados operacionais da empresa. Tô certo ou tô errado, Léo? É isso aí, tá certíssimo. E aqui no Amigos do Trecho, no Transporta Brasil, a gente vai sempre levantar essa bandeira, porque a gente valoriza o seu trabalho motorista e a gente sabe que conhecimento pode trazer muitas mudanças para a sua vida. Falando em conhecimento, vamos perguntar para a Yara como que é, mais ou menos no dia a dia, a Yara que presta serviço de treinamento para uma grande transportadora lá em Santa Catarina, a Bendo Transportes, e a gente quer saber, Yara, o que você ensina para o pessoal, como é que é o dia a dia, é fazer média, você ensina aí a não ter o pé pesado, conta um pouquinho como que é essa metodologia.
Nós aqui, a empresa Bendo, ela tem um olhar muito voltado para o humano, né? Então, primeira coisa, né, que precisa se observar, o primeiro quesito, é que esse profissional entenda, né, com clareza o que a empresa espera dele. E aí, quando você entra numa empresa, que você tem clareza o que essa empresa espera de você, primeiro, né, que represente muito bem a nossa marca, né, que represente muito bem esse nome que é tão forte, e que represente muito bem a si mesmo. A partir do momento que ele entende com clareza que a empresa ou visualiza quanto profissional, espera dele uma postura profissional, e aí essa postura profissional vem desde a observação de velocidade, a observação do respeito da própria fisiologia, de parar os caminhões e dormir, se refazer para ter uma tocada, né, racional e segura no dia seguinte, que o desempenho dele vai gerar prêmio e que automaticamente uma elevação, né, em cima da média, ele vai receber a mais, uma porcentagem a mais no acerto, né, da média que ele faz, e que vai levar para casa uma premiação que pode chegar mais de R$1.000 por mês. Devido ao modo que ele opera, ele começa, sim, a trabalhar com muito mais qualidade, com muito mais tranquilidade, e com isso a gente percebe nitidamente que os acidentes diminuem, que as multas caem, que o combustível começa a sobrar no tanque de uma abastecida para outra, que os pneus estão durando mais, e que não está tendo quebra de cardanzinho mais, porque, meu Deus, o excesso de velocidade quebrava muito cardanzinho. Hoje é quase esporádico acontecer uma quebra de cardanzinho por excesso de velocidade. Então, o motorista precisa se ver quanto profissional e a empresa o respeitá-lo como profissional, com treinamentos e com acompanhamento e também premiação, porque ganha todo mundo. Porque se antigamente nós tínhamos, né, a quantidade de viagens era o que fazia elevar o dinheirinho que ia para casa, hoje não é mais, hoje é a qualidade. Então, o motorista entendendo isso, fica muito mais fácil de trabalhar, fica muito mais fácil de conduzir, né, todo esse processo, e os números aparecem. Eu estou muito feliz aqui na coordenação de treinamento da empresa. A gente está indo, né, para 600 veículos aproximadamente. É um desafio gigante todos os dias, mas que tem sido prazeroso e satisfatório de fazer, porque a gente tem visto a mudança acontecer assim, e está sendo muito bacana de acompanhar tantos motoristas dirigindo de forma satisfeita, e aproveitando muito mais a máquina no sentido de produzir com qualidade. E é importante a gente levar essa mensagem para a galera, né? Porque às vezes o pessoal pode achar aí que é fácil, né, você tocar um caminhão, que é fácil você ser transportador rodoviário de cargas, mas tem tanto conhecimento envolvido nisso tudo. Você acabou de falar aí da produtividade. Hoje existe uma lei que restringe o tempo de direção, a jornada do motorista, apesar de não haver locais de parada para descanso, né, mas tudo isso vai ser tema das nossas conversas aqui no Amigos do Trecho. E tem também uma série de outros conhecimentos que o motorista precisa saber: inércia, a tomada correta para você pegar uma curva para evitar um tombamento, arrumação da carga. Yara, tem conteúdo pra caramba, hein? Temos, e vamos tratar de todos, porque é sempre muito bom poder falar sobre isso e esclarecer para o próprio motorista, né, as questões que envolvem o trabalho dele, porque, como eu falei, muitas vezes esse motorista ele está até bem intencionado, mas ele não tem de onde tirar, né, essas informações tão seguras. Ok, a gente tem essas escolas que são maravilhosas e que qualificam, mas nem todo mundo consegue, né, parar um mês para ir lá estudar, para parar, né, para se manter, porque o lance é na operação que se tira aí, né, o ganha-pão do dia a dia. Então, hoje a gente tem, né, também a palma da mão e celulares, e é possível extrair muito conhecimento aí, né, por exemplo, o que nós estamos fazendo, a gente está gravando, né, e que posteriormente vai virar conhecimento para outras pessoas. Então, acho que
passou a época de perder tempo, né, com coisas que não elevavam o nosso profissionalismo. Hoje a gente tem tantos recursos que podem elevar conhecimento. Você coloca lá a configuração do seu caminhão, né? Mais ali a potência dele. Rapidinho você encontra ali várias pessoas especialistas dando dicas. Então hoje está muito fácil de acessar isso tudo. Eu acho que o nosso motorista profissional precisa ter um pouco mais de curiosidade, de ir atrás, porque a máquina, o veículo, os nossos caminhões e ônibus, eles se modificaram. E há que a necessidade de adaptarmos a esse novo molde, né? A esse novo momento do nosso setor. Por quê? Quando se fala muito voltado e pensado para o diesel. 44% dos ganhos, né, do custo de operação fica, né, no diesel. Mais de pneu, mais de freio, mais a caixa, né? Isso tudo é muito alto, né? O custo disso tudo é muito alto. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor vai ser a operação. Caminhoneiro, caminhoneira, vocês não estão sozinhos. Contem conosco aqui nos Amigos do Trecho, no Transporta Brasil, para trazer sempre um bate-papo de qualidade e também com conteúdo para incentivar você a buscar conhecimento, a buscar o aprimoramento profissional, porque aqui tudo que a gente quer é que você fature bem, que você chegue em casa em segurança todo dia e seja feliz fazendo o seu trabalho. Yara Scott, uma pessoa que transporta o Brasil de verdade, uma amiga genuína do trecho. Obrigado demais por esse bate-papo. A gente vai conversar com você mais vezes, com certeza, sobre esses assuntos. E a gente deixa aqui o nosso profundo agradecimento e a nossa admiração pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Yara. E eu quero dizer obrigada também, obrigada por quem está ouvindo, né? Porque parar para nos ouvir, eu acho que é quase uma honra, né? E eu quero me disponibilizar e dizer que estou totalmente à disposição. Sempre que precisarem de mim, quero contribuir, quero passar conhecimento, quero aprender também, porque a gente aprende todo dia, né? Ora a gente ensina, ora a gente aprende. E eu acho que daqui para enquanto estivermos nessa profissão, vamos ter que nos atualizar, vamos ter que buscar conhecimento sempre, porque a máquina não para de evoluir. Os caminhões e ônibus estão cada vez mais inteligentes e tecnológicos, e a matriz energética, galera, está mudando. Então, nós vamos estar em constantemente atualização. E conhecimento não ocupa espaço, mas torna, né, nós profissionais muito mais reconhecidos. Então, sempre que precisarem de mim, é só levantar o braço aí que estou pronta para atender. Valeu, Yara. Conhecimento não ocupa espaço e não dói, viu? Também não pesa a cabeça, não. E você que transporta o Brasil de verdade, você que é um amigo do trecho, não vai esquecer de compartilhar esse áudio aqui no Zap com a sua galera pra gente levar essa mensagem pra muito mais gente. Valeu demais!